Atos capítulo 9, do vernáculo 1 em diante. Atos capítulo de número 9, versículo 1 e 2 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele entrasse ou encontrasse os homens ou as mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. As cartas que Paulo obtinha davam uma certa liberdade, uma autonomia, autoridade para lhe prender e até mesmo matar os do caminho, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Esse homem chamado aqui Saulo, né, e também é Paulo, né, ele perseguia e matava os cristãos. Transmitiu a mensagem do evangelho para Jerusalém, Samaria, ali daquela época e daquela região. Esse homem se dedicava, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, era como respirar, era uma vida que ele já levava, né, prendendo e matando os discípulos do Senhor. Mas essa carta dava a Paulo uma certa liberdade, porém não o libertou, assim como Jesus libertou, né? A carta dava liberdade para Paulo, mas ele não era liberto. Vivia preso em sua ignorância e matando e prendendo os discípulos do Senhor, cometendo ali pecado, né? E indo de contrário à própria vontade de Deus. Na sua mente, ele estava fazendo um favor a Deus, só que era o contrário. Ele estava indo contra a vontade de Deus. Jesus resplandece uma luz sobre ele, ele está de caminho para Damasco para executar essa missão, e ele cai sobre o chão, ali humilhado pela luz e pelo brilho de Cristo Jesus. E ele começa ali o processo de conversão. Aqui perceba que essas cartas que ele leva, que o dá liberdade, não transforma Paulo, mas Jesus de Nazaré resplandece a sua luz sobre a vida de Paulo e o liberta e o transforma. A gente percebe que ele tem uma liberdade para matar, para prender, mas ele não é liberto. Jesus vem e transforma. E só Jesus tem o poder de libertar nós da nossa própria ignorância e dos nossos próprios pecados. Aqui eu escrevo algo aqui dizendo, olha só, as cartas que Paulo recebia davam liberdade para ele prender, matar, mas não o libertou como Cristo. As cartas davam a Paulo uma sensação de liberdade, mas ele não era liberto. Jesus é o único que pode nos libertar da nossa ignorância. Aqui João capítulo 8, versículo 36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Novamente, João capítulo 8, versículo 36: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, um homem que aqui é usado por Satanás para prender e matar os discípulos do Senhor, depois de sua conversão, ele começa a ser usado por Deus para edificar a igreja de Deus por meio de cartas. Essas cartas que Paulo conduz às cidades para aprender, cartas num período de liberdade, liberdade corporal, liberdade física, onde ele está por ali, pode ir, pode vir. Essas cartas que ele usa para aprender. As cartas em um período de liberdade ele usa para aprender. Mas quando Paulo é preso por amor a Cristo, as cartas das prisões são um instrumento para a libertação e transformação da igreja de Deus. Então, a gente percebe que o nosso Cristo ele tem o poder de libertar, de transformar. Acredite, não sei como você se encontra, mas Jesus tem poder de te libertar da ignorância, do poder do pecado, te mostrar a luz verdadeira, que você venha receber esse Cristo na sua vida que transforma, que liberta, que batiza, que cura e que muda a história. Como mudou a mente de Paulo, arrancou a ignorância da mente dele e mostrou o caminho real e verdadeiro. Então, se entregue a Cristo, se curva a Cristo, porque só Ele pode transformar, pode libertar. Você que ora por alguém, né? Você que pede a libertação de alguém, continue orando, porque Deus pode sim transformar, libertar.
ok? Então é isso, gente. Deus te abençoe. Fica esse vídeo, deixe seu like, comente embaixo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. É nóis. Tchau, tchau.